Bom, boa noite a todos. Estamos aqui prontos para iniciar uma outra reunião, um outro encontro sobre um assunto que vem sendo desenvolvido nesse ciclo, né, que nós estamos identificando como física cidadã. Então, neste ciclo, a gente já fez uma primeira reunião que ficou intitulada O Cidadão e as Teorias Científicas. Agora, vamos dar continuidade, mas antes de falar, né, na próxima live sobre uma teoria científica, sobretudo da física em especial, eu gostaria de abordar um assunto que me foi comentado em e-mails que eu recebi, em feedbacks que me foram dados sobre a questão do processo, o processo científico. Eu acho que isso é importante. Às vezes, mais importante do que, num primeiro momento, levar para o cidadão que não está inserido no meio acadêmico, que não conhece muitos procedimentos do meio acadêmico, seria mais interessante levar, talvez, num primeiro momento, o processo do trabalho, o processo da pesquisa científica, como ela se dá na universidade, num centro de pesquisa, e qual é o seu papel no cenário nacional, para então a gente começar uma abordagem de conteúdo, discutir uma teoria, quais foram os desenvolvimentos necessários para que essa teoria avançasse, progredisse, qual é o presente estágio dessa teoria dentro da comunidade científica, os impactos que ela trouxe até aqui, as expectativas que ela está gerando e a possibilidade de novos encaminhamentos a partir dessa teoria. Então, esse é um ponto mais de conteúdo, mas é importante, né, nesse nosso desígnio aqui na Rádio Professor Global, de trazer uma discussão sobre a importância da ciência, uma forma de combater o anticientificismo que vem se instalando, né, que vem cada vez mais avançando, é a questão do processo, né? O processo da ciência, como ela se passa, porque a pessoa, o cidadão normal, que não está envolvido no meio universitário ou no meio científico, para ele começar a compreender o valor da ciência e até mesmo, né, aquilo que se está fazendo em termos de financiamento. Ele questionar e ele poder refletir se esse financiamento se justifica e por que se justifica. Então, essa é a ideia dessa live aqui, dessa número 2, desse ciclo Física Cidadã. E nós estamos intitulando essa discussão de hoje como o papel preponderante dos pós-graduandos na pesquisa científica. Na verdade, não só do pós-graduando, como também do estudante de graduação, porque esse mesmo já tem uma iniciação à ciência através de um projeto, né, de um programa, melhor dizendo, chamado Iniciação Científica. Então, essa vai ser um pouco a ideia de hoje, colocar a importância do jovem, na verdade, do jovem pesquisador que está fazendo a sua formação científica, mas que não é uma formação científica passiva, em que ele está fazendo mais um curso na sua etapa de formação. Ele está, sim, fazendo um curso, mas ele também vai estar agindo ativamente, trabalhando ativamente para o progresso da ciência. Além do pós-graduando, que é o mestrando, o doutorando, eu vou falar também do importantíssimo, fundamental papel dos pós-doutorandos. Bom, então essa seria a ideia. Bom, então vamos pensar assim. Na graduação, o estudante se inscreve em algum curso. Pode ser um curso mais voltado para a ciência básica ou pode ser um curso mais voltado para uma área que não seja ciência básica, uma área mais tecnológica ou uma área mesmo das humanidades, das ciências sociais, das línguas, né, das artes. Então, nós estamos falando de um curso de graduação em geral. Nesses cursos de graduação, tem-se a bolsa chamada Bolsa de Iniciação Científica, que é o estudante de graduação fazendo o seu curso e já envolvido em um trabalho de pesquisa, dentro de um grupo de pesquisa, com um professor orientador e outros colaboradores que, eventualmente, façam parte desse grupo de pesquisa.
Então, o estudante tem uma bolsa, essa bolsa pode ser do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, cuja sigla é o CNPq. Essa bolsa pode ser de uma fundação de amparo à pesquisa de algum estado. Em alguma live anterior, nós falamos sobre os processos de financiamento da pesquisa no Brasil. E, bom, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, no estado de São Paulo, a FAPESP, no estado de Minas Gerais, a FAPEMIG e as FAPES, em geral. Elas também oferecem bolsas de iniciação científica. E tem também aquelas bolsas de iniciação científica que são do MEC via a própria universidade, onde o estudante faz seu curso. Então, existe esse programa chamado Programa de Iniciação Científica, que tem uma sigla que é PIBIC, Programa de Bolsas de Iniciação Científica, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC. Então, o estudante está fazendo um curso de graduação, está fazendo uma pesquisa, está aprendendo o processo, né, de participar de um grupo de pesquisa, de integrar uma cooperação científica, não é um projeto, não é um processo completamente individual. Em geral, tem o orientador, tem o estudante, mas esse estudante está ligado, em geral, a uma rede maior, que são, eventualmente, outros estudantes de iniciação científica, estudantes de um curso de mestrado, estudantes de um curso de doutorado e, eventualmente, pós-doutorandos em regime de estágio, que a gente chama estágio de pós-doutorado. E também com outros colaboradores, que podem ser professores, pesquisadores de centros de pesquisa. Então, existe esse grupo de pesquisa e esse estudante faz a sua iniciação científica nesse grupo de pesquisa sob orientação de um certo professor. Então, aí, ele já vai participar de um processo de pesquisa que pode ser ativo, ele pode estar trabalhando num projeto de pesquisa com um assunto original, em que ele vai dar uma contribuição, ele vai aprender a fazer pesquisa, mas mais do que aprender a fazer pesquisa, ele vai realmente fazer pesquisa de verdade, ele vai ajudar na publicação, na produção de resultados novos naquele campo, né, que é o campo da pesquisa dele. Então, esse processo existe, é o programa chamado Programa de Iniciação Científica, para o qual existe uma bolsa. A bolsa é na faixa dos R$ 400. Bom, terminada a graduação, o estudante vai fazer a sua seleção para um programa de pós-graduação. Também, numa live anterior, né, a gente tinha já também falado sobre os tipos de pós-graduação, a pós-graduação lato sensu e a pós-graduação stricto sensu. A pós-graduação lato sensu é aquela chamada especialização, que é um curso voltado mais para uma formação sem a perspectiva da pesquisa em si. O estudante, vamos dizer, o estudante que termina a graduação vai fazer essa especialização dá a ele o título de especialista, mas não é um título de mestrado, não é uma pós-graduação usual, que a gente chama de pós-graduação stricto sensu. Essa é a pós-graduação lato sensu, ou especialização, e algumas vezes chamada de MBA também. Então, nessa pós-graduação, lato sensu, nessa especialização, o participante ele vai fazer cursos, vai ter um certo número de horas de curso, que no mínimo são 360 horas de curso, e ao final ele vai fazer uma monografia de conclusão desse curso e vai levar o título de especialista. Mas não é uma formação voltada diretamente para a pesquisa. Ela, às vezes, é uma formação muito direcionada para quem já está no mercado de trabalho, mas que queira avançar um pouco na sua área, ou seja, se especializar um pouco mais na sua área. Diferentemente da especialização ou dessa pós-graduação lato sensu, tem a pós-graduação, vamos dizer, que a gente chama de verdade, stricto sensu, que é dividida em mestrado e doutorado. Também já tinha dito, não vou elaborar sobre isso, pode-se ascender diretamente ao doutorado, da graduação para o doutorado, dependendo da área e da própria instituição aceitar esse salto ou não. Mas vamos seguir a etapa normal, a gradativa. Vem o mestrado e depois o doutorado. Isso, então, é a pós-graduação stricto sensu. O estudante vai fazer uma seleção, vai passar por um processo seletivo, que é um concurso público,
né, pensando numa universidade pública, numa universidade federal ou numa universidade estadual, mesmo que seja uma universidade particular, vai ter um processo seletivo. Ele vai passar por um processo seletivo que pode consistir de prova escrita, prova de uma entrevista e análise de currículo também. Então, ele vai fazer esse mestrado. Nesse mestrado, ele vai fazer cursos e, em geral, o mestrado é feito com uma bolsa. A bolsa, hoje, está fixada em R$ 1.500. Aliás, essa bolsa já é fixada em R$ 1.500 há pelo menos uns 7 ou 8 anos. Eu não vejo falar de aumento da bolsa de mestrado, talvez até há mais tempo. Mas, assim, que eu me lembre, que eu contabilize, eu acho que desde 2012, 2013, não tem nenhum aumento, está na faixa dos R$ 1.500. Então, no mestrado, o estudante vai fazer aquilo que se chama dissertação de mestrado. Não tem necessariamente a obrigação de ser um trabalho original, como é o caso do doutorado, mas pode ser, é bem-vindo que seja, dependendo da área, dependendo de outras áreas, é mais difícil fazer um trabalho original, né, um trabalho novo, em tão pouco tempo, porque são só 24 meses de bolsa, são 2 anos, então praticamente um ano são os cursos, e depois tem mais um ano para a realização da dissertação, que é um processo delicado, tem que se ler muita literatura, tem que ser introduzido a um tópico de pesquisa e trabalhar nesse tópico de pesquisa. Então, nós temos o mestrado, e esse papel é muito importante. O estudante que está fazendo o mestrado, que está fazendo a sua tese, ele traz, em geral, uma contribuição grande para o grupo. Mesmo que ele não esteja fazendo um trabalho original, o papel dele, muitas vezes, é levantar toda uma literatura de uma área de pesquisa, fazer uma espécie de uma varredura de como está a área, quais são as questões importantes da área. Isso já é um trabalho muito importante, porque às vezes o professor orientador ou o grupo de pesquisa no qual esse estudante de mestrado está inserido está mudando de tópico de pesquisa, está avançando para uma outra área, ou então está avançando para um lado da sua pesquisa que é mais novo para o grupo. E aí, esse estudante de mestrado, ao fazer esse levantamento da literatura, a buscar como a área está caminhando, quais são as grandes questões da área, isso já é um grande avanço, porque a partir daí vão se definir questões de pesquisa originais. Então, é muito importante o papel do mestrando, já nesse nível em que ele já vai fazer um levantamento grande de como está a área. Claro que, a partir disso, né, dependendo do tempo e do tema da pesquisa, o estudante já pode fazer também um trabalho original. E aí trazer uma contribuição científica sua e do grupo, que é importante, que vai merecer a publicação num jornal especializado da área, numa revista especializada na área, que pode ser uma revista nacional, uma revista internacional. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das revistas também. E aí, terminado o mestrado, defendida a tese, então tem que ter a defesa da tese, então são os cursos, aprovação nos cursos, e a aprovação também, em geral, não é uma aprovação burocrática, tem um mínimo, né? Então, geralmente, o mínimo é que o estudante consiga conceito ou nota 7, né? Numa média 7. Tem que ter uma média razoavelmente alta para permanecer no programa e depois faz a sua dissertação. A dissertação é defendida publicamente, frente a uma banca, né? Com 3 professores, o orientador e mais 2 professores convidados, e aprovada essa dissertação de mestrado, o estudante recebe o título de mestre naquela sua área. Bom, em algumas instituições, ou às vezes não é questão de instituição, dependendo do curso, né? Se é um curso nas humanidades, nas ciências sociais, ou se é um curso nas ciências exatas, nas ciências, na tecnologia, pode ou não ter a qualificação. Quer dizer, antes da defesa da dissertação, a dissertação, durante a sua elaboração, tem que já ser avaliada por uma banca, que é o que se chama o processo de qualificação. Essa etapa se chama qualificação, para saber se a dissertação está caminhando no sentido de que ela vai poder ser defendida no tempo certo, se ela está bem encaminhada. Então, a banca vai dar sugestões sobre o trabalho que está sendo elaborado. E, geralmente, essa banca da qualificação é a banca que é convocada para a defesa da dissertação, quando a dissertação estiver pronta e for ser defendida.
Bom, terminado o mestrado, o estudante tem que fazer uma nova seleção, que é a seleção para o doutorado. Muito concorrida, tem cursos em que você tem 200, 250 candidatos para 10 vagas, para 10 bolsas. É um processo bastante concorrido, é um processo delicado, que requer dedicação e tem alta competitividade também, porque as pessoas já, em geral, são pessoas bem formadas, já têm qualificadas, já têm um mestrado, ou muitas vezes, como eu falei, pode ser passar diretamente da graduação para o doutorado, mas a média, em geral, é que todo mundo já tenha feito o mestrado. O normal é ter feito o mestrado. O caso excepcional é ir para o doutorado sem passar pelo mestrado, mas em geral esses candidatos já têm o mestrado, então já vem com uma base, de curso, já vem com uma base de conteúdo na sua área, já vem com uma dissertação defendida, portanto com uma ideia de pesquisa muito clara, ele vai apresentar um projeto de pesquisa seu para o doutorado. Bom, então tem a seleção ao doutorado, que também prova escrita, entrevista, análise curricular, e aí digamos que esse estudante seja aceito no programa de doutorado de uma certa instituição. Então, nesse programa de doutorado, ele vai iniciar o seu processo formativo, que é a etapa mais alta da formação científica, é o doutorado. O pós-doutorado, como a gente já tinha dito também, explicado outras vezes, já não é mais um curso, né? O pós-doutorado já é um estágio, né? Um estágio de consolidação e de independência científica. Mas voltando para o doutorado. Então, tem um certo número de créditos, de disciplinas que têm que ser cumpridas, e o doutorando tem 48 meses, 4 anos, para terminar o seu curso. Às vezes pode extrapolar um pouco mais, porém já não tem mais a bolsa. A bolsa tem vigência de 4 anos. A bolsa de mestrado era de R$ 1.500, a bolsa de doutorado varia. Se é do CNPq, né, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, essa bolsa são R$ 2.100. Tem a CAPES também, né, que o CNPq pertence ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Já a CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior, ela pertence ao MEC, que é o Ministério da Educação. Então, tanto a bolsa da CAPES quanto o CNPq, elas são de R$ 2.100 atualmente, também sem aumentar já há muitos anos. A diferença é que, na bolsa do CNPq de doutorado, o estudante recebe por mês um adicional, que não é, vamos dizer, para seus gastos pessoais na sua vida, é para os seus gastos pessoais na pesquisa, um adicional de R$ 400, que se chama taxa de bancada ou reserva técnica. O que seria essa taxa de bancada ou reserva técnica? Esses R$ 400 por mês é para o estudante usar exclusivamente para o seu trabalho de pesquisa. Comprar livros, comprar material de pesquisa, por exemplo, licença para certos softwares, comprar o seu laptop, se for o caso, juntar dinheiro também para participar de alguma conferência, quer dizer, com esse dinheiro o estudante pode comprar uma passagem internacional, participar de uma conferência onde ele vai apresentar o seu trabalho, os seus trabalhos, então é para ele ter uma mobilidade dentro da comunidade e também para ele poder comprar adquirir material necessário para a sua pesquisa, livros, computador, e, se for o caso também, de um estudante que tem ligação com a área experimental, que seja da área experimental, comprar algum material. Mas é um dinheiro que tem que ser usado para a pesquisa e tem que ser fortemente justificado depois. Apresentação de recibos, cada gasto tem que ser especificado, a prestação de contas é fundamental, dessa chamada taxa de bancada ou reserva técnica que dá o CNPq. Bom, a FAPESP também dá. Quando ela dá a bolsa de doutorado, ela dá essa reserva técnica. A CAPES não dá essa reserva técnica, ou essa taxa de bancada, mas coloca esse dinheiro no programa, diretamente no programa. Aí o estudante, via o seu programa de doutorado, ele vai ter acesso a essa taxa de bancada. Então, é um adicional para a pesquisa, que pode ser dado diretamente ao doutorando ou pode ser depositado no programa e o programa repassa para os doutorandos. Então, esse é o processo. Bom, então o estudante tem os cursos a fazer, mantendo também um desempenho que tem que ser alto, e fazer a sua tese.
sob orientação de um ou mais professores, um orientador, ou um orientador e um co-orientador, mas aí sim, no doutorado se requer, é muito importante a questão da originalidade. A tese ela tem que constar de um assunto que não tenha sido desenvolvido, aquela questão de pesquisa ou aquelas questões de pesquisa da tese de doutorado, elas são novas, elas são originais daquele doutorando, elas não podem ter sido desenvolvidas por outras pessoas. Claro que o tópico é amplo, tem questões correlatas, o doutorando vai estar fazendo uma pesquisa e produzindo resultados novos em cima de uma pesquisa que é compartilhada, mas aquilo que ele está fazendo, o seu problema de pesquisa, os seus problemas específicos da pesquisa, são seus, são novidades. Quer dizer, o estudante, o seu orientador, tem que procurar questões originais, que vão trazer uma contribuição efetiva ao campo de pesquisa. Isso é fundamental. Quer dizer, o estudante de doutorado, tanto o mestrando quanto o doutorando, né, nós falamos estudante de mestrado, estudante de doutorado, porque é o processo final da etapa formativa, né? Eles são fundamentais para a pesquisa, porque eles quer dizer, eles têm dedicação exclusiva, isso é importante dizer, quer dizer, quem tem a bolsa tem uma dedicação exclusiva, está à disposição completa do programa e da pesquisa que faz, então ele tem tempo e dedicação para fazer aquela pesquisa, ir a fundo, que nem sempre o professor orientador tem todo esse tempo à disposição. O professor orientador, ele está envolvido com as questões, né, da sua profissão, por exemplo, pesquisas que ele está fazendo com outras pessoas, com outros estudantes, que ele pode ter mais de um orientando para fazer a tese, ele pode ter um grupo de estudantes trabalhando com ele pode também estar envolvido em questões burocráticas da instituição, participar de comissões, ter que viajar para fazer palestras, seminários. Então, ele não tem aquele tempo que aquele doutorando ou aquele mestrando tem de se dedicar especialmente àquela questão. Então, aí está o papel importante do mestrando e do doutorando, é ele que vai caminhar, né, de uma forma fixa naquela linha. Quer dizer, ele é chamado de orientando, mas, na verdade, ele é que está conduzindo também, ele é parte importantíssima na condução do processo. O professor, às vezes, né, eu digo isso por mim, porque a gente dispersa, a gente tem outras coisas para fazer, e aquele estudante, não, ele está focado naquela direção, ele não sai daquela direção. Então, a garantia de que aquele trabalho vai ter uma continuidade, vai ter um bom resultado, está, né, sob a responsabilidade daquele estudante que está fazendo aquela tese, se dedicando àquela pesquisa em especial. Então, é muito importante o papel do mestrando e do doutorando. Bom, então são 48 meses, além dos cursos, ele vai fazer a sua pesquisa, vai passar por um processo de qualificação, que pode ser, dependendo da instituição, pode ser no meio do curso, ou pode ser no terceiro ano, mas ele tem que apresentar a sua tese em andamento, mostrar a que ponto ele está, o que ele já obteve, o que ele espera obter, porque tem um projeto, ele tem que cumprir um projeto que foi determinado no início do curso. Então, ele tem que estar ele dentro daquele projeto. Então, tem uma comissão, uma banca, a banca de qualificação, em geral, são 3 professores. E depois tem a banca final, que é a banca de defesa da tese, aí sim, são 5 professores. Então, aí assim, o estudante vai ser avaliado finalmente na defesa da tese de doutorado. Então, tendo feito os cursos, tendo superado com aprovação a qualificação, ele vai à defesa da tese, e a tese sendo defendida e aprovada, então aí ele pode dizer que ele tem o título de doutor naquela área. Perfeito. Feito isso, né, então o estudante cumpriu um certo requisito, que foi trazer resultados originais a partir da sua tese de doutorado. Pode ser mais de um resultado, pode ser um resultado, podem ser mais resultados, mas ele tem que trazer um certo conjunto de resultados originais no seu trabalho de doutorado, sob a orientação de um ou mais professores. Feito isso, ele pode, aí sim, como doutor, vamos colocar numa linguagem mais comum, ele é dono do seu passe. Ele agora é um pesquisador que vai tentar consolidar a sua independência científica, a sua autonomia científica. Então, ele vai tentar buscar o que a gente chama de uma bolsa de pós-doutorado. Então, também já tinha explicado isso lá atrás, né, em outros encontros, que o pós-doutoramento não é um curso,
O pós-doutoramento é um estágio que pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, pode ser renovado por mais 1 ano, pode durar 3 anos, pode durar até 4 anos, mas é um estágio longo, em que o doutor, agora independente, ele traz a sua pesquisa, ou ele leva a pesquisa para uma universidade ou para um centro de pesquisa, e é um seu projeto, que vai se agregar a um projeto da instituição, e ele basicamente é dono do seu caminho, mas para isso tem que ter um chamado coordenador de projeto. Então, quando esse pós-doutorando vai buscar a bolsa de pós-doutoramento dele, que também pode ser uma bolsa do CNPq, pode ser uma bolsa da CAPES, pode ser uma bolsa de aquelas chamadas fundações de amparo à pesquisa estaduais, ou podem ser bolsas até de outros programas, por exemplo, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o chamado MCTI, tem um programa chamado Programa de Capacitação Institucional, PCI. Dentro desse programa também existem bolsas de pós-doutoramento. E essas bolsas não são exatamente o candidato a uma dessas bolsas, ele não passa pela mesma competição que é a competição da bolsa de pós-doutoramento do CNPq. Então, o programa PCI é um programa mais ligado a uma instituição que já recebe as bolsas. Então, a bolsa é recebida pela instituição e aí o doutor, o jovem doutor, vai passar por uma seleção e tentar buscar uma bolsa que já está naquela instituição, diferentemente da bolsa do CNPq, que ele vai buscar diretamente no CNPq, para poder fazer o seu estágio de pós-doutoramento numa certa instituição. Então, o pós-doutorando também é fundamental. Então, por que eu quero chamar a atenção para o papel desses pós-graduandos e desses pós-doutorandos na pesquisa científica? Bom, antes de mais nada, voltar aqui ao valor. A bolsa de pós-doutoramento do CNPq, hoje, ela está em R$ 4.100. Se a bolsa chamada pós-doutoramento júnior, que é aquele jovem que terminou, ou aquela jovem, né, que terminou o doutoramento e que tem um período de doutoramento que não seja superior a 5 anos. Então, ele pode ter acesso a uma dessas bolsas se ele tem até 5 anos já de doutorado concluído. Se ele tiver mais do que 5 anos de doutorado concluído, ele vai buscar uma outra bolsa de pós-doutoramento chamada Bolsa de Pós-Doutorado Sênior, que aí ele já vai passar para uma outra competição. A bolsa é um pouquinho maior. Hoje a do CNPq está na faixa de R$ 4.400. Depois nós vamos comentar que esses valores de bolsa são valores baixos para a atual realidade, e não só isso, para o volume de trabalho e para a importância do trabalho dessas pessoas, desses bolsistas. Vamos falar isso daqui a pouco, num segundo momento. Então, o pós-doutorando, ele é fundamental para a pesquisa, porque, de novo, como estudante de doutorado, esse pós-doutorado ele tem dedicação exclusiva, ele não pode ter outro emprego, ele tem que se dedicar exclusivamente àquela sua bolsa, então ele está muito focado no seu projeto, no projeto que ele está trazendo para o grupo de pesquisa que o absorveu, que o está hospedando. Então, ele está nesse grupo de pesquisa, ele trouxe o seu projeto, esse projeto agora é compartilhado pelo grupo, e é muito importante que ele produza resultados interessantes, porque esses resultados interessantes vão ser contabilizados, né, como ganho de conhecimento para o grupo e também como publicações, porque depois tem toda a questão da prestação de contas e dos relatórios. Então, o pós-doutorando, ele é aquela pessoa que muitas vezes está trazendo para o grupo de pesquisa um assunto novo, né? Ele não vem necessariamente fazer tudo aquilo que o grupo de pesquisa que o abriga já vem fazendo. Ele pode trazer coisas novas, e isso é muito bem-vindo, porque o pós-doutorando vai trazer novos assuntos, vai trazer uma oxigenação para o grupo de pesquisa, que esse seu aporte que vem com ele vai estar, por exemplo, inspirando alguma dissertação de mestrado, pode inspirar assuntos de doutorado, ou seja, é um enriquecimento muito grande para um grupo de pesquisa quando vem esses pós-doutorandos que também participam de atividades didáticas, podem dar aula na pós-graduação ou na graduação, se ele estiver numa universidade, né? Eu estou falando de um centro de pesquisa, como é o meu centro de pesquisa onde eu trabalho, né? O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, nós não temos graduação. Então, o
pós-doutorando pode dar um curso na nossa pós-graduação, como pode também co-orientar. Ele pode estar co-orientando alguma tese de doutorado ou co-orientando uma dissertação de mestrado. Então, ele é muito importante. Ele também, de novo, é aquela pessoa fixa numa linha que garante continuidade do trabalho naquela linha, enquanto o grupo pode ter outros interesses e o professor que funciona como seu coordenador de projeto, o pós-doutorando não está fazendo um curso, não tem curso de pós-doutorado. Pós-doutoramento é um estágio em que o jovem doutor que está fazendo pós-doutoramento, ele é independente, ele faz independente no sentido de que ele traz a sua pesquisa e ele vai trabalhar dentro de um grupo, né? Então, independente no sentido de que ele já tem o doutorado, ele já não precisa mais passar pela defesa de uma tese, não necessariamente fazer curso, ele pode fazer um curso como voluntário, tem um curso interessante na instituição, ele é sempre aquela pessoa interessada em aprender coisas novas, ele pode fazer um curso de forma informal, né? Como ouvinte, mas ele não tem mais aquela obrigatoriedade de ser um estudante. Ele já é um pesquisador com a sua independência científica. Então, ele é fundamental para o fortalecimento dos grupos de pesquisa. Então, ele tem essa bolsa. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, tem uma bolsa mais alta. Eu não sei exatamente o valor, mas assim, já é coisa que beira os R$ 8.000. É uma bolsa substancialmente mais alta do que a bolsa do CNPq, do que a bolsa da CAPES. Bom, então, vamos falar da importância dessas pessoas. São jovens, quer dizer, o mestrando, o doutorando, o pós-doutorando, são pessoas jovens, são pessoas que têm força de trabalho, pessoas muito qualificadas, pessoas dedicadas, né, que estão ali por dedicação. Imagina um rapaz que vem de um estado mais afastado do Brasil para estudar, não sei, em São Paulo, ou não importa, ele é do interior de um estado, do Nordeste, e vai estudar na capital, numa universidade, fazer um mestrado. Uma bolsa de R$ 1.500 é pouco, no sentido de que ele trabalha muito, o volume de trabalho é grande. É aquele trabalho que o cara tem que se dedicar de domingo a domingo. Não dá para fazer um bom trabalho em 24 meses de mestrado trabalhando burocraticamente. A pessoa trabalha assim, de domingo a domingo, feriado, trabalha de noite, leva trabalho fim de semana direto. Então, ele trabalha muito, ele tem que ter dedicação exclusiva. Ele pode, sim, eventualmente dar aulas particulares, né? Mas assim, ele não pode ter um emprego oficial. Ele tem que fazer, tem que viver daquela bolsa e tem que trabalhar muito. Então, são R$ 1.500 que, imagina numa cidade como Rio de Janeiro, um estudante que não é do Rio de Janeiro, que vai ter que alugar um apartamento ou morar numa república com R$ 1.500, para Rio de Janeiro, para São Paulo é muito pouco. Mesmo para o doutorando, que a bolsa de 2.100 também não é fácil. Imaginar que a pessoa também já está numa fase da vida em que ela pode ser eventualmente casada. Então, para um casal viver no Rio de Janeiro com R$ 2.100, com dedicação exclusiva e tendo que trabalhar muito, não é muito fácil, que a pessoa não tem como se virar para outras coisas. O tempo de trabalho é dedicação total. Então, e é fundamental, a gente, como eu já tinha falado, e eu estou reafirmando aqui, que essas pessoas carregam fortemente a instituição. Eu vou dar o exemplo da minha instituição, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. Nós somos hoje cerca de 55 pesquisadores fixados. Então, professores, que a gente diz, ou professores pesquisadores fixados. Agora, nós temos hoje, eu até falei com a secretária da pós-graduação, a Elizabeth, ela me passou, nós temos hoje 32 jovens fazendo mestrado e 73 fazendo doutorado. Então, nós temos um contingente de 105 jovens fazendo pesquisa. Então, isso dá uma alma, uma oxigenação violenta à instituição. São 105 jovens muito focados no seu trabalho, realmente focados. São jovens altamente dedicados ao seu trabalho, fazendo a sua pesquisa dentro dos seus respectivos grupos de pesquisa e trazendo produção científica para o CBPF. Então, muito do que o CBPF faz em termos experimentais de laboratório, em termos de teoria, é com a força de trabalho desses jovens. Esses jovens são fundamentais, e não é só no CBPF, em qualquer instituição, em qualquer universidade, em qualquer centro de pesquisa, o jovem pós-graduando é fundamental para a pesquisa, para o andamento da pesquisa, para
para garantia de resultados, porque os professores, né, ou os pesquisadores já contratados, fixados por concurso, eles também têm outras ocupações. Além das suas pesquisas, eles também têm cursos a dar. Um professor universitário tem cursos para dar na graduação, tem cursos para dar na pós-graduação, tem pesquisa, às vezes a pesquisa a sua área, ligado com outros professores, mais as orientações, mais os estudantes de mestrado, de doutorado. Então, esses estudantes garantem muito a sobrevivência dos grupos de pesquisa. Eu coloco muito isso. No CBPF, nós somos 50, nós somos metade, praticamente o número de pesquisadores fixados, né, como professores, pesquisadores, hoje na faixa dos 53, 55, ao passo que são 105 jovens fazendo mestrado e doutorado, fora os estagiários de pós-doutoramento, já doutores, né, que estão fazendo a sua qualificação como qualificação de pós-doutorado. Esses aí são na faixa de 25. Quer dizer, no CBPF, então, nós temos um contingente de 105 jovens fazendo mestrado e doutorado, mas cerca de 25 fazendo pós-doutorado. Então, são 130 pessoas jovens, cheias de energia, boas ideias, grande dedicação ao trabalho. Então, isso aí dá uma corporatura, né, concede à instituição uma capacidade violenta de poder trabalhar e gerar resultados. Então, agora, uma questão importante, né, então, é muito clara, né? Eu acho que qualquer professor, qualquer pesquisador, né, que tivesse, assim, falando como eu estou falando agora, não iria negar o papel preponderante, o papel crucial do mestrando e do doutorando no processo e do pós-doutorando no processo de produção científica. Então, é muito importante. Agora, o problema é que essas bolsas são muito vulneráveis. Se tem algum corte a fazer, pensa-se em cortar bolsas, reduzir o número de bolsistas, tirar pessoas, né, quer dizer, negar às pessoas esse espaço nas pós-graduações, no fundo, acabar um pouco com a pesquisa. É uma forma de destruição, de corrosão da pesquisa da instituição, porque essas pessoas são fundamentais. Vamos pensar também que o jovem, ele tem muito mais ousadia, ele tem, assim, aquela ambição positiva, né? aquela, vamos dizer, arrogância positiva do jovem de querer saber mais e ter orgulho do aquilo que está fazendo, gostar do que está fazendo, e ele tem energia para trabalhar. O professor, vamos imaginar uma pessoa com 35, 40 anos, ela já não tem a mesma disponibilidade, não tem a mesma também criatividade. O jovem que está entre 20 e 30 anos, ele tem muito mais relance, ele tem mais ousadia, ele tem mais assim, ideias, ou seja, ele vai atirando, eu penso nisso, penso naquilo, e as coisas vão saindo. De fato, isso é importante. Quer dizer, essa coisa da busca da originalidade, esse lampejo que o estudante tem, essa luz que ele traz é muito importante. Eu posso colocar o meu caso pessoal. As melhores coisas que eu já fiz em termos de trabalho científico foi graças aos estudantes. A força de trabalho dos estudantes, ideia dos estudantes. Os estudantes são extremamente ligados na literatura. Então, eles trazem para nós resultados que às vezes não passam pelas nossas mãos, a gente não tem tempo de ver tudo. Então, cada estudante ele vai tomando conta da sua área, do seu projeto, do seu trabalho de pesquisa, do seu projeto de pesquisa, e vai trazendo literatura que está sendo produzida mundo afora naquela área. Então, ele vai trazendo novidades que você não tem tempo de ver tudo, né? Quer dizer, você tendo vários estudantes, você pode fazer uma leitura de praticamente 180 graus da área, até mesmo de 360. Mas sozinho você não é capaz de fazer isso. Então, esse é fundamental. O estudante ele está aceso, ele está ligado, antenado para tudo que está acontecendo, ele participa de conferências, apresenta seus resultados. Então, é aquela força jovem que é necessária, né? Um centro de pesquisas como o nosso, o CBPF, a população não é tão jovem. A idade média do CBPF já deve estar na faixa dos 50 anos ou mais. Você não pode esperar de uma pessoa de 50 anos a mesma energia e aquela mesma dedicação, aquela mesma
ousadia que tem um jovem entre 20 e 30 anos, que está cheio de ideias, que quer mudar o mundo. Isso faz parte do processo intelectual, aquela vontade de mudar as coisas, de trazer coisas novas, né? E de trazer resultados. É o cara que trabalha noite e dia, madrugada, para gerar resultados, vem no dia seguinte com as coisas resolvidas. Isso é muito importante. Então, esse estudante tem que ser extremamente valorizado. Um problema que tem no Brasil é que as bolsas são muito vulneráveis. Corta-se bolsa, pode-se cortar bolsa com muita facilidade. A gente tem sempre crises. Vai ter bolsa, não vai ter bolsa. Então, a pessoa que está, às vezes, no meio de um doutorado, no meio de um mestrado, ou já fazendo um pós-doutorado, ter a sua bolsa ameaçada, a gente tem que pensar que essas pessoas estão trabalhando. Elas são força de trabalho. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que trazer aqui, uma reflexão para nós, para professores, pesquisadores, mas para as associações de pós-graduandos também, e para os pós-doutorandos, começar a se pensar na percepção de que fazer mestrado, fazer doutorado e depois fazer um pós-doutorado, você já está trabalhando. Isso é trabalho. Você já está contabilizando para a sua profissão de depois professor universitário, pesquisador, ou não necessariamente professor e pesquisador. Você pode ir para o mercado de trabalho, mas você investiu tempo no teu mestrado, investiu tempo no teu doutorado, investiu tempo no teu pós-doutorado. Se a gente pensar nos tempos certinhos, sem atraso, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, são 6 anos. Imagina um pós-doutorado típico de 2 anos. Então, são 8 anos. Você tem 8 anos, vamos dizer, você se forma com 23, 24 anos. Nesses 8 anos, você termina com 31, 32 anos. Quer dizer, esses 8 anos de investimento na tua profissão não são contados, por exemplo, como trabalho. Não é tempo de uma aposentadoria. Se você termina, por exemplo, um doutorado, vai fazer um pós-doutorado, enquanto você não tem bolsa, você é um desempregado. Hoje, o que a gente mais tem no Brasil é doutor terminando os seus doutorados em situação de desemprego há mais de um ano. Pessoas altamente qualificadas que foram bancadas pelo Estado com bolsas durante 6, 8 anos e hoje estão desempregadas. Então, a condição delas manterem o seu trabalho é uma condição muito precária. Então, a gente está preparando pessoas altamente qualificadas e depois as deixando um pouco perdidas. Então, tinha que se pensar que isso é trabalho. Então, deveria se buscar, já se consolidar uma certa jurisdição para que quem vai fazer pós-graduação, isso já seja percebido de alguma forma como uma atividade de trabalho, que vai contar para a sua aposentadoria. Já é assim na Europa. Na Europa, você entrou no mestrado, sobretudo no doutorado, você já tem um emprego. Então, o doutorado é um emprego. Então, você não pode cortar a tua bolsa como você despede uma pessoa da noite para o dia. E terminando, se você está desempregado, você tem auxílio-desemprego, tem um auxílio-desemprego. Então, aqui no Brasil, a gente nós vemos ainda o mestrado e o doutorado como simplesmente aquele estudante de formação. É um estudante em formação, mas ele já está trabalhando, ele está produzindo ciência para o Estado, ele está produzindo ciência para a sua instituição, não só para ele. Aquilo não são só qualificações que ele agrega ao seu currículo, ele está trazendo contribuição científica para o país. Então, ele é um trabalhador intelectual, mas é um trabalhador. Imaginar uma pessoa que foi office boy, depois faz um curso, vamos dizer, de direito, vai entrar na carreira da magistratura, na carreira da jurisprudência. Então, se ele começou a trabalhar como office boy, isso já está contando. Agora, o nosso rapaz, o nosso jovem, ou a nossa jovem, faz o mestrado, faz o doutorado, isso não conta nada. Claro, é qualificação, ele ganhou uma bolsa, foi qualificado, mas não conta para a sua. São 8 anos, são 8, às vezes, se você faz mais de um pós-doutorado, imagina que você faz o mestrado 2 anos, o doutorado 4 anos, 6 anos, faz um pós-doutorado de 2 anos, 8, outro pós-doutorado de 2 anos, 10 anos, então você tem 10 anos de uma formação científica sólida que não contam como trabalho, são 10 anos que não existem na tua vida de empregado. Então, isso tinha que ser pensado. Acho que isso é uma questão que não se fala muito nisso no Brasil, mas é uma hora de se começar a pensar. Não é um processo imediato, ninguém vai fazer isso da noite para o dia, de um ano para o outro, mas é uma discussão que já deveria estar sendo levantada no Brasil, porque a ciência no Brasil está se tornando cada vez mais importante, a produção científica no Brasil é forte,
As pós-graduações estão bastante consolidadas, né? A gente também tem que dizer que as próprias pós-graduações são julgadas. A CAPES, ela faz o ranking das pós-graduações no Brasil. Então, o doutorado é avaliado com nota máxima 7. E o programa de mestrado é avaliado com nota máxima 6. Então, um programa nota 7 de doutorado é um programa de excelência. É um programa muito bom. O programa nota 6 de mestrado é um programa de excelência. Então, tem as gradações. Então, as próprias pós-graduações, elas são avaliadas em função das teses defendidas, das dissertações defendidas, das publicações que saem dessas dissertações e dessas teses, então, do número de bolsas, do número de estudantes ou do número de pessoas formadas por essa pós-graduação, pela capacidade de internacionalização dessas pós-graduações. Tem vários critérios, vários indicadores que são considerados no julgamento das pós-graduações. Então, não só o estudante é avaliado através de seus relatórios e de seus resultados, como o próprio programa no qual ele está inscrito também é avaliado. Então, a avaliação é constante nas nossas vidas, né? Nas vidas tanto individuais quanto nas vidas coletivas, né? Nas pós-graduações, os grupos de pesquisa. Isso é muito importante e a gente também, nesse conjunto de palestras que nós estamos fazendo aqui na Rádio Professor Global, a gente está tentando prestar contas ao cidadão do que é a vida científica. Prestar contas não é só apresentar os gastos, né? Quanto gastou, o que gastou e justificar. Prestar contas é dizer como as coisas estão. O seu dinheiro é empregado como? Né? Então, seu dinheiro é empregado para formar jovens com bolsas, doutorandos, mestrandos, pós-doutorandos. Então, isso está dando produção científica ao Brasil. E essas pessoas estão sendo julgadas muito seriamente pelo seu trabalho individual e as pós-graduações nas quais elas estão inscritas, também essas pós-graduações estão sendo julgadas o tempo todo. Tem as avaliações da CAPES, que são periódicas. Então, o programa pode sair de nota 6 para 7, como ele pode cair de 7 para 6, de 6 para 5. Se o programa atinge nota 3, ele corre o risco de ser fechado. Então, é uma luta sempre grande. Você manter o nível do teu curso, fazer o teu curso e ascendendo, o teu programa de pós-graduação, e ascendendo até chegar à nota 7, é um trabalho de muitos anos, não é de poucos anos, não. É um trabalho de muitos anos. Você tem que consolidar uma pós-graduação, tem que ter uma internacionalização, defesas de tese de alto nível, porque também quando nós publicamos, isso eu já falei numa live anterior, mas quando nós publicamos, não basta publicar, as revistas em que nós publicamos também são avaliadas. Então, nós temos as revistas avaliadas por aquilo que se chama o fator de impacto. As revistas têm fator de impacto mais alto ou mais baixo, então as revistas, elas dão um certo prestígio ao trabalho que você publicou nelas. E tem também agora um critério novo, que é o SJR, que é o chamado, que é Scientific Journal Rank, né, que ou seja, é uma medição do prestígio da revista, que hoje está contando até mais do que o fator de impacto. Então, você tem que ver qual é a categoria SJR, né, qual é o fator de prestígio da revista na qual você está publicando. Então, a tua publicação, ela fica valorizada também pela revista na qual ela está publicando. E tudo isso conta para os programas de pós-graduação. Então, a CAPES tem, por exemplo, os chamados Qualis CAPES. A CAPES, elas têm um ranking das revistas, né, que tem fatores de impacto mais altos. Então, para as pós-graduações é muito bem-vindo que as teses gerem trabalhos, ou as dissertações gerem trabalhos que vão ser publicados em revistas, por exemplo, Qualis A, que é o ranking mais alto, Qualis B. No CNPq não é exatamente o Qualis, mas tem os fatores alfa, beta e gama, ou seja, as próprias revistas onde nós publicamos, elas também são avaliadas. Então, o processo de avaliação é um processo cada vez mais complexo, porque você é avaliado individualmente pelo teu relatório, pelos teus resultados individuais. Depois o teu grupo é avaliado. Depois a tua pós-graduação é avaliada. Depois as publicações que você faz vão para revistas que também são avaliadas através dos seus fatores de impacto, através dos seus SJRs. Então o processo é sempre, né, de julgamento após julgamento.
né? Avaliação após avaliação. Então, isso é importante o cidadão saber, porque não é aquela coisa de pensar, como já se disse em outras ocasiões, e sempre que se pode se repete, vai para lá, o cara tem uma bolsa, é a melhor coisa, o cara se diz, não faz nada e ganha uma bolsa, só vai ali assistir aula, não é nada disso. A pessoa está sob constante pressão. É uma pressão positiva que nos faz crescer, que nos faz caminhar e que gera produção científica. Então, o processo de avaliação é perene, o tempo todo. Como eu falei, e estou repetindo agora pela última vez, até as revistas onde nós publicamos, elas são avaliadas. Então, é importante você publicar em revistas que tenham fatores de impacto alto, fatores de impacto 5, 6, 8. Agora, na pandemia, se vê falar muito na Nature, na Science, na New England Journal of Medicine, na Lancet. São revistas de altíssimos parâmetros de impacto. São revistas que têm parâmetro de impacto muito alto. Então, a publicação nesses periódicos científicos são publicações de prestígio. São publicações que recebem uma pontuação alta na hora de uma avaliação curricular, de uma promoção, de um concurso, né, que nós temos que fazer, as promoções que nós temos que sofrer ao longo da carreira. Então, e o papel do pós-graduando é muito importante. O que é importante a gente valorizar é que por trás do currículo de um professor, aí eu estou colocando o meu caso, né? Não quero falar em nome de ninguém, estou falando meu nome. O que está por trás do meu currículo é o trabalho de muitos estudantes que me ajudam a levar a minha pesquisa adiante. Quer dizer, se eu tenho uma certa lista de publicações, não são publicações minhas, sozinho, e não são publicações que foram ideias que partiram de mim. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, no meu caso, pelo menos, são publicações ideias que partiram dos estudantes, que me foram dadas, e aí a gente com mais experiência, mais velhos um pouco, com mais experiência, a gente pode orientar aquela ideia, porque às vezes o estudante traz uma ideia muito boa, mas ele não tem ainda experiência suficiente para encaminhar aquela pesquisa. Aí o papel do orientador é ele ajudar o estudante a amadurecer aquela questão de pesquisa, a refletir sobre ela e a conduzir até que o trabalho seja fechado, seja finalizado. Então, o papel do estudante é muito importante, porque ele que traz, muitas vezes, essa ideia, ele que mantém. Aí, se a gente começa, não está dando bom resultado. O professor não tem tempo, às vezes, de persistir naquela questão, fica na mão do estudante. O estudante, às vezes, leva 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, ele fala, opa, professor, achei a solução. É por aqui que a gente pode ir. Então, é aquela pessoa que não deixa você sair da linha, ele te mantém focado. Você não tem tempo, mas ele tem. E ele se dedica, ele quer que aquilo saia, aquilo faz parte da vida dele, é importante, é um desafio que ele quer vencer. Então, é muito importante o papel. Então, é importante o cidadão perceber que as bolsas são fundamentais. E elas não são, como a gente está vendo, não são mais caras. Você imagina uma pessoa que já está num pós-doutorado, né? Um jovem ou uma jovem que esteja no pós-doutorado, que já fez graduação, mestrado, doutorado, foi filtrado no mestrado, foi filtrado no doutorado, altamente qualificado, tem uma bolsa de R$ 4.100 para se dedicar exclusivamente à pesquisa. E está produzindo coisas novas. Então, não é que seja um salário altíssimo, é uma bolsa muito boa. Como bolsa, pode até ser boa, mas ele é um profissional que já está na faixa dos 30 e poucos anos, em geral casado, uma pessoa que já tem casado, eu digo, mas uma pessoa que tem uma vida já independente. Então, não é muito. A gente tem que pensar que. E aí, onde vai se cortar? Corta-se bolsa. Então, já houve casos, né, situações, momentos no Brasil em que os pós-graduandos, os pós-doutorandos perdiam suas bolsas no meio do caminho. Agora cortou-se bolsa, a pessoa fica sem nada. A gente tinha estrangeiros, a gente também tem muitos estrangeiros estudando no Brasil, fazendo pós-graduação no Brasil, da América Latina, até mesmo da Europa e dos Estados Unidos, fazendo pós-doutorado. A gente tem aqui pós-doutorandos da China, pós-doutorandos da Índia, da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, da Austrália. Então, tem pessoas do mundo todo com bolsa de pós-doutorado no Brasil. E uma bolsa dessa que é cortada no meio do caminho, isso é você praticamente assim anular um contrato de trabalho de uma hora para outra. Isso não pode ser salário. A gente tem que entender que a bolsa é o salário do pós-graduando. Então, eu estou colocando isso porque muitas vezes, né, o cidadão
não sabe que tem todo esse processo. Às vezes nem a família da gente, né, sabe muito bem, que a família da gente em geral, assim, a família média, ela pensa, fez universidade, vai trabalhar, naquele sentido, vai ganhar dinheiro. Aí o cara vai fazer mestrado, doutorado, R$ 1.500 no mestrado, trabalhando, estudando o tempo todo, estudando, né, o tempo todo e trabalhando, né, na pesquisa científica. Vai fazer o doutorado. Não é emprego. Então a família também se preocupa. 30 anos, 32 anos, o cara está no pós-doutorado, não tem um emprego. Aí termina aquele pós-doutorado, está desempregado. Então é difícil, né, o cidadão compreender essa situação. Então é importante, né, que eu estou aqui prestando contas nesse sentido, no sentido de trazer o que são as nossas dificuldades também. Então a bolsa não é um favor que está se fazendo, a bolsa deveria ser vista como um salário e deveria ser contabilizado na vida da pessoa todo esse tempo dedicado à pesquisa. Durante 8 anos, durante 10 anos, ela produziu ciência, conhecimento para o Brasil, em todas as áreas do conhecimento. Publicou em boas revistas, apresentou trabalhos pelo Brasil em conferências internacionais, viajou o mundo afora apresentando os seus resultados, publicando em boas revistas, se esforçando para publicar nas boas revistas, sendo avaliado anualmente, às vezes semestralmente, né? Então, isso tudo tinha que ser contabilizado para a vida profissional, né? É um trabalhador, então é o trabalhador da ciência. Nós somos peões, né? Peões, trabalhadores, operários da ciência. É importante. Relatórios, a gente tem que, nós professores mesmo, os nossos relatórios anuais no CBPF, os relatórios dos professores das universidades, são relatórios complexos, a gente tem que responder a mais de 40 itens, são muitos itens em que a gente é avaliado, itens de toda a natureza, itens de natureza, a carga didática, depois a carga de pesquisa, carga administrativa, programas de extensão, que a gente vai fazer programas que não sejam exatamente voltados para a nossa instituição, mas abertos à comunidade, participação em bancas de tese, participação em bancas de concurso, quer dizer, inserção na comunidade, né? Tudo isso é avaliado, a gente é avaliado anualmente por esses itens. Os estudantes de pós-graduação têm que apresentar seus relatórios semestrais para ter suas bolsas renovadas ou não. Então, é um processo assim, de bastante controle, né? Fora a prestação de contas também financeira, de tudo aquilo que você recebe para fazer pesquisa e que tem que se justificar com recibos e com fechamento de contas, né, do que se ganhou, do que se gastou, mas além disso, tem a avaliação intelectual, avaliação da produção, avaliação da qualidade dos trabalhos. Então, isso tudo é muito importante e é isso que eu queria trazer. Como a gente falou na live 1 sobre o cidadão e as teorias científicas, quem faz as teorias científicas são essas pessoas, são os pesquisadores e são os estudantes de pós-graduação e os pós-doutorandos. Esses são fundamentais. Então, quem está por trás, né, da formulação e do trabalho continuado de evolução, de crescimento, de desenvolvimento de uma área de pesquisa, são essas pessoas. Então, elas têm que ser valorizadas. Então, era isso que eu queria trazer nessa live mais curta de hoje. E então, como na live 1 a gente falou do cidadão e das teorias científicas, hoje eu quis um pouco falar sobre esse papel tão preponderante dos pós-graduandos e dos pós-doutorandos na pesquisa científica. Então, na próxima live a gente vai então pensar daquela lista de grandes teorias científicas que eu apresentei na live 1, vamos pensar uma teoria muito interessante que se chama modelo padrão da física de interações fundamentais, ou o modelo padrão da física de partículas, ver o que é esse modelo padrão, o que isso tem a ver com a realidade que nós temos hoje também, com a própria tecnologia que foi gerada a partir dessa teoria, sem que essa teoria tivesse sido concebida para gerar essa tecnologia. A tecnologia vai aparecendo como, vamos dizer, efeito colateral inesperado a partir de teorias que, num primeiro momento, parecem não ter nenhuma utilidade. Mas, antes de pensar nas teorias, a gente tem que pensar nas pessoas
que trabalham e que formulam as teorias. Então, são essas pessoas, esses jovens, né, pós-graduandos e pós-doutorandos, extremamente dedicados, são pessoas extremamente dedicadas, e que são fundamentais para que o Brasil hoje, né, figure num ranking bastante bom de produção científica. Nós temos pessoas muito competentes no Brasil todo, não é mais uma questão centralizada na região sul-sudeste, é uma questão que vem desde a varredura desde o norte, nordeste, sul, sudeste, sul, centro-oeste, Distrito Federal, o Brasil todo tem gente boa, em boas universidades, bons centros de pesquisa, fazendo essa pesquisa 24 horas por dia, eu poderia dizer, porque se trabalha muito, muito mesmo, e de domingo a domingo. Então, vamos valorizar, né? É importante que o cidadão compreenda que o papel da pesquisa científica, a geração de conhecimento é geração de independência nacional, é soberania, o conhecimento é soberania. Um país que produz conhecimento certamente vai ter uma boa educação. A educação, ela recebe, né, uma grande ajuda, quer dizer, um grande incentivo a partir do conhecimento que é produzido, porque a educação não é só a reprodução do conhecimento, a educação é geração de novos conhecimentos. Então, quando se gera novos conhecimentos, isso automaticamente deságua numa boa educação. Então, essa comunidade de jovens é muito importante porque é onde está o oxigênio da pesquisa no Brasil. É na pós-graduação, num programa de pós-graduação, um programa de pós-graduação bom, ele é um pulmão para uma instituição científica. E vamos dizer, os glóbulos, né? Os glóbulos que conduzem esse oxigênio são esses estudantes de pós-graduação, mais os pós-doutorandos. E, claro, os pesquisadores também. Mas nós, pesquisadores, nos beneficiamos muito, né, dessa troca, desse compartilhamento, né, professor, estudante, estudante, professor. Então, muito obrigado pela atenção de hoje e até um próximo encontro, quando nós vamos poder falar, se Deus quiser, sobre, finalmente, o modelo padrão. O elétron, o fóton, os neutrinos e o modelo padrão. O que é tudo isso, não só na natureza, mas também na nossa vida. Boa noite a todos, obrigado. Então, pessoal, estou aqui saindo, né? Estou deixando o estúdio. Boa noite a todos aí. Agradecendo também de novo agora, não só ao Ageu e ao Sam, mas agradecendo também ao João Vitor pela participação aqui nas lives, né, das noites que nós fazemos, né, que nós nos reunimos para fazer esse trabalho. Boa noite a todos e muito obrigado.